Olá pessoal, esse é o podcast Não É Só Papo de Nerd, eu me chamo Otávio Abreu, sou jornalista e aqui no podcast Não É Só Papo de Nerd nós falamos sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação, nós já falamos sobre inteligência artificial, já falamos sobre bioeconomia e hoje tem um tema muito legal para compartilhar com vocês. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu me chamo Paula Cristina e também sou jornalista. E hoje nós vamos abordar um tema super interessante. Nós vamos falar sobre indústria 4.0 e o futuro das empresas do PIN. E para iniciar esse bate-papo, nós trouxemos dois especialistas. Hoje nós vamos falar com Andréia Vieira e Leonardo Leal. Sejam bem-vindos. Obrigada. Eu sou Andréia Vieira. Eu atuo como diretora de tecnologia na FPF Tech, sou formada em ciência da computação, tenho mestrado em engenharia de produção e atuo há mais de 20 anos com tecnologia, com pesquisa e desenvolvimento de projetos. Que currículo, hein, Otávio? Olá, Paula. Tudo bom, Otávio? Como vocês já citaram, meu nome é Leonardo Leal, trabalho na fundação junto com a Andréia há mais de 10 anos já, com desenvolvimento de software. De 5 anos para cá, eu tenho atuado em projetos dessa natureza, de indústria 4.0, e também tenho atuado como líder de desenvolvimento nesse período. Nossa, muito também bacana. É uma bagagem, né? Tá um tempinho já aí na área de tecnologia, né? 10 anos. Ali. Vamos começar um pouquinho, então vamos falar, Paula? Vamos falar sobre o que é a indústria 4.0. Vamos começar ali, André? Você pode falar para a gente? Sim, claro. Bem, esse tema, Indústria 4.0, eu costumo dizer que é um processo de transformação digital das empresas. Cada vez mais as empresas, as indústrias estão investindo na utilização de tecnologias para melhorar seus processos produtivos. E o foco sempre é otimizar processo, melhorar seus custos, melhorar a eficiência operacional, melhorar a qualidade, entregar mais valor ao seu cliente e de forma mais ágil. Cara, a gente fala muito aí que é da onda da quarta revolução industrial, é mais ou menos por aí, mano? A gente pode dizer que sim, né? A gente teve um processo no passado de computadorização ou industrialização com máquinas, então as operações todas eram muito manuais e a gente teve algumas revoluções que foram a introdução de máquinas fazendo o trabalho de operadores, né? E agora a gente está tendo uma nova onda que seria a gente conseguir coletar o que essas máquinas geram, de modo geral, e conseguir tomar decisões alinhadas com esse tipo de coleta de informação, né? Então, eu diria que essa onda, como vocês citaram agora, é a onda da coleta e entendimento do que as máquinas estão fazendo. E com essas informações, a gente conseguir tomar decisões no mercado mais assertivas e com maior velocidade, né? Eu diria que essa é a onda que a gente vai viver daqui em diante, né? Tem um dado que a gente buscou, né, que é da ABID, né? Isso. ABID, apenas 2% das empresas em território nacional investem ainda nessa prática. Quando a gente vê assim num panorama, Muito é novo, muito né? pouco, né? Algo muito novo, algo que ainda precisa ser muito discutido, muito falado, para que as pessoas entendam de fato os benefícios, né, da indústria 4.0. Algo muito no estágio inicial. Como é que seria esse posicionamento e como é que o mercado está começando a atuar nessas áreas, as empresas? A gente observa que as empresas, elas têm diferentes formas de começar esse processo, essa jornada de transformação digital. Muitas delas estão atuando na base, em capacitação, né, para treinar seus colaboradores, para que eles estejam habilitados a atuar com diferentes tecnologias. Outras empresas têm investido em avaliar em que nível, em que estágio que elas se encontram, para a partir daí definir um roadmap de projetos, de atividades, de ações que elas precisam executar para chegar em níveis mais elevados de maturidade em indústria 4.0. E outras já têm investido em automações, mas já com foco também em melhorar a produtividade e, com isso, também alcançar diferentes níveis. Então, quando a gente fala assim, indústria 4.0, a gente não está falando só daquele robô, assim, né? Que a gente pensa assim, a indústria, a gente pensa logo numa fábrica, tudo, né? Ali aquela esteira. Todo um processo. É todo um processo, é muito maior que isso, né? Isso. A gente pode dizer que é muito maior que isso, né? A gente pode considerar que o robô, hoje, ele é apenas um meio, né? Uma etapa do mundo da indústria 4.0, da digitalização de uma planta, por exemplo, de uma fábrica, né? A gente tem arquiteturas hoje que demonstram que esse fluxo, né? Essa arquitetura,
para que uma fábrica, uma companhia consiga atingir um nível de maturidade elevado de digitalização, que deve começar desde os processos básicos, desde o início, desde quando um material entra dentro da fábrica, até o processo de expedição quando esse material é vendido. Então, é muito mais do que máquina, de fato. É muito mais do que você computadorizar algo dentro de uma linha de produção ou colocar uma máquina para fazer o trabalho de uma pessoa. Vai desde a ideia até o consumidor final, né? Isso, exatamente. É conseguir coletar informação e transformar essa informação em alguma tomada de decisão desde o momento da primeira etapa de produção de um produto. Então, desde o momento que você compra um componente para usar na produção de um produto até o momento que você embala ele num pallet. Então, é qualquer tipo de informação que você possa gerar com qualquer processo que não necessariamente precisa estar vinculado a uma máquina. Não precisa ser somente coleta de informações de máquina, pode ser coleta de informação de qualquer meio que possa gerar informação. Né? Então, eu diria que realmente é muito além do que apenas uma máquina, no caso. Como que a gente consegue fazer assim de forma bem generalizada, assim? Como que a gente consegue trazer de forma palpável um case assim, que vocês possam compartilhar para que a gente possa ter um panorama? Existem várias aplicabilidades para cada tipo de tecnologia. Por exemplo, inteligência artificial, você pode utilizar para predição. Né? O que o Léo está falando. Eu coleto os dados e transformo esse dado em informação para tomada de decisões. Então, a partir do uso de inteligência artificial, eu tenho um grande volume de dados que estão sendo coletados, eu consigo transformar esse dado em uma informação para tomada de decisões e predizer, por exemplo, riscos de segurança do trabalho dentro de um ambiente da indústria. Né? A gente tem pessoas trabalhando, tem máquinas trabalhando, quais são os riscos que eu consigo prever de forma a antecipar que eles não aconteçam. Aí a gente traz que é o benefício que não é só para a empresa. Outra aplicação que também envolve inteligência artificial é utilizar essa tecnologia para manutenções, para evitar uma parada de linha, por exemplo. Se eu consigo prever que uma máquina pode parar por determinado defeito ou eu preciso tomar alguma ação para que aquela máquina não pare, a inteligência artificial nos apoia nessa prevenção. E com isso eu não impacto no meu processo produtivo e, por conseguinte, não impacto numa entrega que eu preciso fazer para o meu cliente. E é uma discussão que está super em alta, né? A inteligência artificial está no hype do mundo da internet, enfim. Mas a gente consegue entender um pouco de como ela potencializa, né? Na verdade, a indústria 4.0. É a conexão das tecnologias aí, né? Uma aplicada à outra ali. Sim. A gente tem hoje algumas iniciativas sendo desenvolvidas no mundo, não só no Brasil, que nasceram, na sua maioria, na Europa, né? Então, eu diria que a Alemanha ela é o berço da indústria 4.0, são onde estão situadas os melhores cases de digitalização. Hoje, existe um instituto na Alemanha que conseguiu desenvolver uma métrica de maturidade que é capaz de medir o nível de digitalização de uma empresa, não só de uma fábrica, de qualquer tipo de companhia. E na Europa, por exemplo, é um dado que a gente coletou, inclusive viajando, fazendo um curso, um treinamento que fizemos na Alemanha, apenas uma empresa na Europa conseguiu atingir o nível 6 de maturidade. Essa métrica de maturidade ela é composta por 6 níveis, e o último nível é o nível de adaptabilidade. Então, é algo que possa ser um problema que possa ser solucionado dentro de uma empresa de forma autônoma, que uma pessoa não precise interagir para que esse problema seja solucionado. Essa é uma métrica que está começando a ser usada aqui no Brasil, está começando a ser vislumbrada aqui no Brasil. Empresas estão ficando interessadas em se certificarem por essa métrica. O Amazonas também está sendo pioneiro nisso. Existem companhias aqui que estão interessadas também na aplicação dessa métrica. E eu diria que é uma meta muito ousada, né? Mas é alcançável. É claro que demanda de tempo, né? Mas é importante saber que hoje nós temos como... existe um norte para definir se uma empresa é digitalizada ou não, né? E seria uma métrica como essa, por exemplo. Inclusive, vocês estiveram, né, na Alemanha, agora recente. Foi justamente para trabalhar esse tipo de demanda? Como é que foi essa abordagem? Né? Nós participamos de uma capacitação nesse modelo, é o modelo Acatec, né, o modelo que o Leonardo mencionou. Esse modelo, ele prevê esses níveis de maturidade e nós, em conjunto com uma empresa, participamos desse treinamento para, de alguma forma,
apoiar essa empresa nesse processo de transformação digital que ela está atuando nesse momento. Então, a FPF Tech, ela meio que está aí sendo pioneira também, né, nessa parte toda de indústria 4.0, quando a gente fala nesses níveis de maturidade, por exemplo. Sim, como eu comentei antes, a gente tem atuado nas diferentes frentes. Nós temos dado apoio, colaborado com as empresas do Polo Industrial de Manaus nas diferentes frentes, tanto na frente de capacitação, visto que nós temos o nosso núcleo educacional, nós temos a nossa escola técnica, cujo foco é capacitação em tecnologia, e as empresas têm nos buscado para apoiá-las nesse processo de capacitação da base dos colaboradores. Nós também temos atuado na frente de tecnologia, né? Nós temos um braço de tecnologia, que são os projetos, para atuar nesses roadmaps que as empresas definem como prioridade, para alavancar o nível de maturidade delas em indústria 4.0. E também temos a nossa incubadora tecnológica. De repente, a empresa consegue visualizar algum produto com foco em indústria 4.0 que seja útil tanto para o processo produtivo dela, mas que ela consiga ampliar a utilização para outras empresas. Também temos a nossa incubadora que pode dar apoio a essa empresa, a uma startup, para evoluir a solução. Então, está ali coligado de várias formas. Mas você colocou um ponto aí bem interessante, só para a gente fazer um parêntese aqui. Hoje a gente tem a nossa escola tecnológica, lá que é a ETEC, e atualmente temos 2 cursos, né, que é Automação Industrial e Desenvolvimento de Software. Esses 2 cursos, eles podem ter aplicações dentro da indústria 4.0, né? Porque são 2 formações ali que capacitam as pessoas para esse mercado, certo? Sem dúvida, eu acho que a nossa escola técnica hoje, ela tem um diferencial muito bacana, que nós temos muitos professores lá dentro que vieram da fundação, estão atuando na fundação. Então, é o dia a dia, né? O que eles ensinam é o que a gente trabalha todo dia, tentando buscar novas tecnologias, tentando se adaptar às novas tecnologias. Então, é muito interessante quando você consegue participar de um curso técnico em que o professor está ensinando é exatamente o que você vai precisar aplicar daqui a alguns meses, né? Então, a real interação, não é né, só entre aquela teoria. Não, a gente estava muito acostumado àquele padrão de ir para a faculdade, se especializar teoricamente e ter muita dificuldade no mercado de trabalho depois para conseguir aplicar o que você aprendeu, né? Então, é muito bacana ver a iniciativa da Fundação, criando essa escola técnica, onde o foco é a gente tentar levar os nossos funcionários, os nossos colaboradores para dentro da escola técnica e fazer com que eles passem todo o conhecimento que a gente vem difundindo dentro da Fundação para essas pessoas que estão vislumbrando um futuro. E é interessante trazer essas pessoas para o mundo da tecnologia e para o mundo da digitalização, por exemplo, né? Fazer com que essas pessoas enxerguem o valor disso para que a gente consiga desenvolver a nossa região e o polo industrial de Manaus, né? Até porque esse é o futuro, né? Se Sim. a pessoa deixa de se capacitar, como é que vai ficar ali como é que fala? O chão de fábrica, né? Como é que ficam essas pessoas hoje, quando a gente volta aí para o ambiente da indústria 4.0? Exatamente. A educação, com certeza, é o futuro, né? As pessoas precisam, de fato, uma mudança de cultura, uma mudança de mindset. As empresas e os colaboradores precisam estar acompanhando, né, essa evolução tecnológica, e as habilidades mudam. Então, os colaboradores precisam migrar também os conhecimentos que elas possuem hoje. É uma real transformação, então, né, André? Não é só a modelo de visão do gestor da empresa, né, o diretor da empresa, mas o colaborador é um processo todo para chegar, de fato, ali a uma maturidade aceitável dentro da indústria 4.0, né, Léo? É cultural, né? A gente sabe que uma das grandes dificuldades que as empresas vão enfrentar durante essa jornada da digitalização é a cultura da empresa, né? É muito importante que toda empresa esteja engajada nesse processo de digitalização, de transformação de uma companhia. E um dos pilares é a cultura. Então, você demonstrar valor para cada colaborador da empresa, eu diria que é fundamental, para que cada um se veja inserido naquele processo e não se sinta desconfortável em achar que o objetivo da indústria 4.0 é apenas substituir pessoas por máquinas. Não é esse o principal objetivo. Até porque nem dá, né?
Eu acho que a gente acompanha muito a evolução e a gente sabe que ainda não chegamos, espero que não venhamos, né, a chegar nesse ponto onde sejam todos nós, né, substituídos 100%, né, por máquinas. Eu acho muito difícil. Existem características que apenas o ser humano é capaz de se aprofundar e é muito difícil que uma máquina, por exemplo, consiga ter empatia. Então, a gente sabe que existe muito processo manual que pode ser substituído, né, que pode ser executado por uma máquina, com perfeição, inclusive. Mas, é claro, existem peculiaridades que apenas um ser humano consegue executar, né? Então, o objetivo principal é que a comunidade consiga mostrar para os colaboradores de uma companhia que o objetivo é transformação. Então, é transformar um trabalho que é executado por um operador manual, transformar essa pessoa em uma cabeça pensante, em que ela se especialize. Então, é trazer esse colaborador para dentro de uma capacitação técnica para que ele passe a ser a pessoa que vai analisar o que vai acontecer naquela máquina. Então, analisar o processo, ajudar na coleta de informação e transformar essa informação em alguma solução para a companhia, para eficiência, para melhorar a eficácia de um processo, por exemplo. E não só isso, né? A gente costuma dizer que, como eu já comentei também, é uma mudança de habilidade. Então, além dessa habilidade técnica, né, de análise de dados, a gente tem máquinas sendo inseridas no processo produtivo e essas máquinas precisam ser programadas, elas precisam ser mantidas. Então, essas pessoas que hoje atuam com processos manuais, elas naturalmente precisam criar novas habilidades para realizar essas outras atividades necessárias para o andamento da fábrica, né, da indústria ali no processo. Legal. E quando a gente fala aí, de maturidade, essa parte de capacitação, ela também está inserida nisso ou não? São outros pilares da maturidade? Como é que vocês conseguem contextualizar isso para a gente? Eu entendo que a capacitação, ela permeia todo o fluxo da indústria 4.0. Quando a gente fala de níveis de maturidade, estamos falando de um processo de transformação baby steps, né? Por etapas, junto à empresa. Então, pegando o que a CATEC, o que o modelo da CATEC define, a gente inicia lá com o nível 1, que é de informatização, digitalização. Hoje, eu tenho as minhas informações de forma manual, escritas em um papel, e eu estou pegando essas informações e passando para um sistema, né? Então, eu começo a gerar dados, mesmo que de forma pontual, atuando em um processo específico, mas eu estou gerando dados de forma sistematizada, né? O nível 2 é o nível de conectividade, né? Eu começo a integrar. Eu gerei um processo de forma sistematizada no nível, no processo A, e eu também estou gerando no processo B, e eu começo a conectar as informações. Já no nível 3, eu consigo entender o que está acontecendo no meu processo produtivo, né? E no nível 4, que é o nível de visibilidade, eu consigo visualizar o que está acontecendo na minha fábrica, no meu processo produtivo, na minha linha. E no nível 5, eu começo a entender por que algum problema está acontecendo na minha linha, para que eu consiga chegar na causa raiz daquele problema, né? Que é o nível de transparência. Já o nível 5 é o nível de previsibilidade, que aí já utiliza... Eu comecei a gerar uma massa de dados grande, né, nas etapas iniciais, né, da indústria 4.0. No nível 5, eu começo a dar previsibilidade aos meus processos. E no nível 6, que é onde é o nível máximo, né, de adaptabilidade, eu consigo, de forma autônoma, executar o meu processo, do início ao fim, desde a chegada de demanda do meu cliente, passando por todo o processo produtivo até a entrega final desse meu cliente, e eu consigo me adaptar de forma rápida, né? Eu tenho um leque de produtos e eu consigo fazer setups de forma automática e rápida, sem perda de tempo. Isso, assim, só para a gente deixar assim, bem definido. Isso pode acontecer em apenas um setor da empresa ou, tipo, todo mundo tem que abraçar a causa e ser um ponto comum ali?
toda a cadeia, né? O ideal é que não seja apenas um departamento, né? Que não seja uma solução localizada. Até porque se a ideia da empresa for implementar, por exemplo, o nível de digitalização apenas em uma região, um departamento da empresa, dificilmente ele vai conseguir atingir... Não seria considerado, então, no caso, né? Ele não conseguiria atingir o nível 6, o último nível de maturidade, por exemplo, porque o nível de 6 de maturidade, o processo deveria ser completamente autônomo, então eu deveria conseguir rodar a minha produção sem a necessidade de interferência, por exemplo, de um ser humano para tomar uma decisão, né? Então, eu diria que é muito ruim desenvolver uma ideia dessa apenas de forma localizada. Só para dar um caso interessante, porque eu acho que é bem interessante a gente citar a teoria, mas falar sobre eu acho que é uma coisa que me empolga muito quando eu ouço algum podcast e que tem exemplos reais, né? Que a gente pode sintetizar essa teoria, né? Então, por exemplo, se a gente falar do nível de transparência e visibilidade, eu tive um case em 2020 de uma fábrica que a gente entregou uma das primeiras máquinas que era um gêmeo digital, que continha um gêmeo digital daquela máquina, em que um certo dia a gente observou uma anomalia no processo da máquina. O processo da máquina era de paletizar, de colocar produtos em cima de um pallet. E um certo dia a máquina acabou amassando uma caixa. E aí naquele momento a gente estava preparado para dizer que aquilo ali foi uma coisa fora do calculado, porque até então o cálculo que a gente fazia para posicionamento parecia estar todo correto. Então a gente não conseguia entender por que aquilo tinha acontecido. E aí vem, acho que o ponto-chave qual é o grande potencial de uma digitalização. Nós tínhamos um sensor no início da máquina que dizia para a gente qual era a medida das caixas que iriam entrar na máquina. Então, com aquela informação, a gente conseguiu gerar uma informação para o nosso cliente que ele conseguiu definir que o problema causado na máquina, que amassou o produto deles, foi causado por uma variação da caixa. E, no final, fazendo uma análise, a gente descobriu com essa informação, que estava sendo coletada automaticamente pela máquina, não era uma pessoa que estava lá medindo, eram sensores... Caixa por caixa, ali chegando de milhares de caixas, né, uma pessoa ali. Exatamente, então eram sensores que nós instalamos no início da entrada da máquina, ele media, coletava essa informação e historizava, que a gente chama, né, salvava no período de tempo. Então, a gente analisando, conseguimos descobrir que a caixa estava variando mais do que o fornecedor da caixa dizia que ela podia variar. E o cálculo da máquina era feito baseado nessa informação. Com isso, a gente conseguiu dar suporte para o nosso cliente, entrar em contato com o fornecedor e falar para ele, informar que eles não estavam cumprindo o padrão de qualidade que estava sendo especificado. Então, esse é um dos pontos. A gente está falando aí só de 2 níveis de maturidade, por exemplo, que é transparência. A gente conseguiu descobrir por que o problema aconteceu com a informação, e visibilidade, a gente conseguiu entender por que aquele problema aconteceu. Então, isso acho que é um dos grandes benefícios que a gente vai conseguir trazer para essas empresas que se adaptarem a esse novo mundo. Com certeza. Imagina o prejuízo, hein? Imagina parar ali para medir. Não era só, acho que um produto, né? Seriam diversos produtos, talvez, que viriam com essa caixa, né? E acabaria ali prejudicando todo o processo, Sim, né? sim. E se a gente for trazer para o lado humano também, a gente consegue ter algum case, assim? De... Alguma pessoa, alguma situação que aconteceu e um robô, a máquina, não sei, alguma coisa dessa natureza? Quando a gente fala até de proteção ali de pessoas, eu me recordo até de alguns casos que aconteceram no próprio distrito industrial aqui, que pessoas com acidentes entre máquinas e pessoas, hoje a gente já consegue eliminar um pouco disso, né? Com sensores, talvez, com alguma coisa? Isso faz parte? Na verdade, todas as máquinas que a gente desenvolve, a gente se preocupa com a questão da segurança, porque existem normas, né? Existem NR10, NR12, que são normas específicas para a segurança de máquinas e equipamentos. Então, se eu utilizo um robô colaborativo, por exemplo, eu não preciso de determinada proteção, porque o robô colaborativo, a partir do momento que você se aproxima do robô, ele sabe que ele tem que parar a execução da atividade que ele estiver fazendo. Mas existem outros tipos de robôs que precisam de proteção, e esses sensores que o Léo comentou que a gente coloca em uma máquina que está automatizando algum processo, eles são também utilizados para esse fim, de segurança
utilizando as NRs. Segurança do colaborador. Sim. Sim. A Andrea me deu uma deixa agora, já que vocês perguntaram sobre essa interação, de repente, de um ser humano. Nesse mesmo case, a gente teve uma situação em que nessa máquina a gente tem uma cortina de segurança, que é justamente para evitar que uma pessoa se aproxime muito da máquina enquanto ela está trabalhando, porque ela pode se machucar, né? Sim. E uma certa pessoa que trabalhava na fábrica, que fazia a limpeza, ela sempre no horário específico, ela passava próximo à máquina, e a máquina, especificamente naquele horário, parava. E a gente não entendia por que a máquina estava parando especificamente naquele horário. Analisando o gêmeo digital da máquina, então, que sempre fica coletando todas as informações, inclusive da cortina, a gente conseguiu chegar na conclusão de que a máquina estava parando naquele determinado horário porque a moça da limpeza, quando passava próximo à máquina, ela acabava colocando a vassoura na direção da cortina. Então, ela cortava a cortina. Por conta de uma Então, vassoura. Isso é um belo exemplo da interação de um ser humano nesse mundo. Nem ela sabia disso. Não, ela não sabia, né? Inclusive, quando nós fomos questioná-la, né? Falava, a senhora está colocando a vassoura e está cortando a cortina da máquina. Ela jurava que não, eu não estou fazendo isso. Então, olha só o potencial. Então, a gente conseguiu... Imagina se nós não estivéssemos coletando aquela informação. Porque a cortina de segurança, ela poderia estar lá sem ter coleta. Esse era o nosso mundo no passado. Eu simplesmente colocava uma cortina, eu resolvia o problema. Agora, a gente coloca uma cortina de segurança e eu uso a informação que ela gera para tomar uma decisão. Então, esse aí é o X da questão. Não é o futuro, né? É o agora, né? O que já está acontecendo. Com certeza. A Paula comentou no começo sobre que somente 2% de empresas do território nacional estão investindo nessas práticas de indústria 4.0, né? Se as empresas do Polo Industrial de Manaus, né, elas começarem a investir mais na área da indústria 4.0, qual que vai ser o benefício real para essas empresas hoje? Com certeza, o grande benefício é ter informações para tomada de decisões e agilidade, né? A partir do momento que eu estou automatizando os meus processos, conforme eu vou elevando o nível de maturidade em indústria 4.0 no meu processo, da minha empresa, eu consigo ter ganhos com custos menores, com entregas mais rápidas, com mais qualidade e, na ponta, quem se beneficia é o cliente final, né? Que vai ter um produto mais rápido, um produto mais barato e um produto de qualidade. Legal. E na contramão disso, como vocês perguntaram, o que acontece com esse 88% que não está investindo nesse novo mundo é que, naturalmente, essas empresas elas vão sofrer muito com a competição, né? Porque as empresas que investirem no mundo digital, na digitalização dos seus processos, elas vão ganhar performance, naturalmente. E aí isso vai trazer uma discrepância entre quem tem uma fábrica digitalizada, quem tem uma companhia digitalizada e quem não tem. Porque o primeiro ponto vai ser a velocidade de produção. Naturalmente, a velocidade de produção de quem consegue coletar uma informação e tomar uma ação rápida vai ser muito melhor do que uma empresa que ainda não coleta informação e apenas sabe que o problema aconteceu. Então, acho que a grande questão é que é inevitável que essas empresas, que a grande gestão, a área de gestão dessas empresas que ainda não investem, que eles comecem a se movimentar. Eu acho que foi uma coisa que naturalmente apareceu na pandemia, porque foi aquele momento que todo mundo, ou muitas empresas, precisaram parar a sua produção, e era uma coisa inimaginável, né? Você dizer que uma fábrica ia ter que ficar um dia inteiro parado. Com certeza, ali quantas milhares de pessoas em casa, né? Exatamente. Então, acho que a pandemia foi um start aí no Brasil, principalmente, para que as empresas elas comecem a se movimentar e começar a entrar nesse mundo de digitalização. Vai existir uma diferença bem significativa, né? Entre empresas que não investem, elas vão estar sempre tomando ações de forma reativa. O problema aconteceu, eu vou lá e reajo ao problema. Enquanto que as empresas que estão investindo em tecnologia, com foco em indústria 4.0, elas estão sendo proativas e preventivas. Eu consigo me antecipar aos problemas e evitar que aquele problema aconteça para prejudicar a minha produção, parar a minha linha. Então, essa, de forma resumida ao que o Léo falou, é uma grande diferença entre as empresas que investem e as que não investem. É um ganho enorme, né? Porque se você for parar ali para pensar de forma final, quem está se prevenindo está eliminando gastos desnecessários, né? E alguma eventual surpresa, né?
nesse caso. Aumenta a competitividade da própria empresa, né? Com certeza. E quais são os desafios, assim, da empresa? Eu resolvi, quero Implementar a indústria começar a 4. implementar, quero saber como é que eu atingo meus níveis de maturidade. Quais são esses desafios, assim, que a gente poderia elencar aqui hoje para que a gente possa abordar um pouco esses desafios? Eu vejo um grande desafio é a questão cultural, né, que a gente já comentou aqui. A cultura, ela precisa ser levada em consideração em todos os níveis, né, da empresa. A questão de você ter muitas soluções legadas dentro de uma empresa, máquinas, sistemas, que não foram preparadas, que não foram desenvolvidas já com foco em indústria 4.0, utilizando os frameworks de indústria 4.0 que existem, é um desafio porque algum retrofit nessas máquinas vai precisar ser feito. Então, isso é investimento. Então, existe um investimento alto que as empresas precisam fazer, né, para melhorar o seu nível de maturidade na indústria 4.0. E um outro desafio... Tecnicamente falando, isso é muito importante, que a Andrea citou, sobre o que a gente chama de retrofit, que é ter que retrabalhar uma máquina para que agora ela seja digitalizada, né? As máquinas que já estão no mercado hoje dificilmente vão ser máquinas que são facilmente conectáveis. Então, eu diria que é uma etapa inicial, porque a maioria das plantas no Brasil vão ter máquinas que não têm esse tipo de conexão. Então, essa é uma primeira etapa, que seria a conexão dessas máquinas para a coleta de informação. A capacitação dos colaboradores, então, ter uma equipe na companhia que tenha esse engajamento de trazer essas tecnologias para dentro, disseminar o conhecimento entre os colaboradores, e não só a colaboradores de alto nível, e sim colaboradores que estão, no caso de uma fábrica, lá no chão da fábrica, para que eles também entendam sobre essa tecnologia, sobre como utilizar as ferramentas. Eu diria que, assim, tecnicamente falando, esse é o principal desafio, é a gente capacitar os colaboradores e conectar as máquinas que hoje não possuem esse tipo de ferramenta, né, de conectividade. Outro desafio também é referente às empresas. Aqui no Polo existem muitas empresas que são multinacionais, né? Então, precisa haver um alinhamento estratégico em nível global, né? Se eu aqui no Polo Industrial de Manaus decido passar pelo processo de transformação digital e eu não estou alinhado às diretrizes globais da empresa, a tendência é que o projeto de transformação não seja bem executado. Porque se existem diretivas globais, a TI daqui, por exemplo, do Polo Industrial de Manaus, ela precisa estar alinhada à TI global para que não haja nenhum impedimento de realizar esse processo. Então, é um processo bem complexo, né? Mas que é necessário, né? Transformação de modo abrangente, né? Do profissional à própria gestão da empresa, né? Sim. Posso fazer uma perguntinha aqui, Paula, rapidinho? Como que a FPF hoje ela pode dar auxílio para essas empresas aí? Como é que a Fundação se posiciona para que essas empresas possam contar com o nosso apoio para desenvolver essas soluções, para fazer esse acompanhamento, para, de fato, implementar a indústria 4.0 em uma fábrica? Sim. As empresas aqui do Polo, muitas delas possuem incentivos, né, fiscais, e isso gera uma obrigação de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, muitas delas fazem uso desse investimento para implementar a indústria 4.0 dentro da sua realidade. Então, a FPF, ela tem bastante conhecimento nas legislações, né, de pesquisa e desenvolvimento, lei de informática, e ela tem colaborado com as empresas, tanto com viés de capacitação via nossa escola técnica, quanto nos projetos de pesquisa e desenvolvimento utilizando tecnologia, quanto na UIT, através de desenvolvimento de produtos voltados para a indústria 4.0. Então, nós temos profissionais capacitados para atuar nessas diferentes frentes. E também algumas empresas optam por realizar esse diagnóstico de maturidade à indústria 4.0, e nós também temos realizado esse processo para primeiro identificar em que etapa que a empresa se encontra, e aí nesse diagnóstico é realizado um roadmap,
Esse roadmap define as prioridades. E a empresa hoje está no nível 2 e ela quer atingir o nível 4. Quais são as prioridades que eu preciso atender para chegar no nível 4? Então, nesse processo de diagnóstico que nós temos realizado com parceiros, é importante que esse roadmap seja bem estabelecido para que haja assertividade, né? Se eu estou no nível 2 e quero chegar no 4, o meu roadmap precisa estar bem estabelecido. Então, através dessas frentes de atuação que a FPF tem colaborado com as empresas do Polo. Então, hoje a gente tem aqui um panorama, né, um pouco mais aprofundado sobre o que é a Indústria 4.0. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês, Andréia, Leonardo, né? Foi um prazer conversar com vocês. E o Não É Só Papo de Nerd, ele fala muito sobre isso. Fala sobre o que está em alta, fala o que a gente precisa abordar nesse momento. E vocês querem deixar algum recado para quem está nos acompanhando hoje? Vou deixar a nossa diretora começar. Então comece, nossa diretora. Eu também quero agradecer, né, o convite para participar desse bate-papo, porque é um tema de extrema relevância para o contexto que a gente se encontra aqui no Polo Industrial de Manaus. E nós temos diferentes parceiros, né, atuando nessas frentes e diferentes clientes já com esse foco. Então, é um prazer a FPF poder compartilhar esse tipo de conhecimento e também poder atuar e deixar à disposição para as empresas que tiverem interesse em se aprofundar em alguma frente, em algum tema, que nós estamos à disposição para recebê-los na FPF. É isso aí, eu também gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje, poder falar um pouco sobre um tema que tem sido muito importante aqui no Polo Industrial. E dizer que a Fundação está de porta aberta para colaborar com outras pessoas, com pessoas que tenham interesse de atuar nessa área. E dizer que é um tema muito importante, que acho que toda a população em geral ela deveria do Amazonas se preocupar, porque a gente sofre muito, né, com a Zona Franca. Existe uma grande guerra entre levar a Zona Franca para outro lugar, levar as fábricas que estão aqui para outro lugar. Com certeza. Então, se a gente conseguir desenvolver essa competência aqui no Amazonas, engajar as pessoas da área de tecnologia, e não só de tecnologia, mas o público em geral, em preparar as pessoas para essa competência de digitalização, a gente vai ter uma grande vantagem em relação às outras regiões fabris do Brasil, né? Então, eu diria que é crucial que nós, como instituto aqui no Amazonas de tecnologia, fomentemos esse conhecimento e engajemos a população a se voltar para o mercado tecnológico, fazer cursos de capacitação junto com a gente na nossa escola técnica e transformar a nossa região. Com certeza. Ele abordou um tema agora que, se a gente fosse se aprofundar, ia ser mais uma hora de podcast. Quem sabe na próxima edição. Quem sabe na próxima, ficou a deixa aí. Tá. Então... Pessoal, para você que nos acompanhou aqui, nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, nos agradecemos a sua parceria, nos agradecemos o seu tempo também por nos ouvir, por nos assistir. Continue acompanhando a FPF Tech no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no Instagram, através do fpf.tech, e até a próxima. Esse foi Não É Só Papo de Nerd. Até a próxima, pessoal.